Olá pessoal, eu sou o Caco e eu vou resolver um problema solicitado aqui por um seguidor do canal, tá bom? Muito bom esse problema, hein? Mas esse problema a gente resolve só com desenho também, tá bom? Sabendo geometria. Geometria é suficiente para determinar esse problema. Olha só, determine o ponto P da bissetriz dos quadrantes pares que dista de A de coordenadas 1, 0 e B coordenadas menos 2 e 3. Ó, vamos fazer o desenho, tá? Para ficar claro aqui. Esse aqui é o eixo X, esse aqui é o eixo Y. Veja que não precisa de régua, nem compasso, nem nada para desenhar esse gráfico aqui, tá? Porque, de certa forma, ele é tranquilo. Plano cartesiano e fazer mesmas medidas. Tem que ter um pouquinho de prática aqui, eu acho que não é tão difícil, tá? Então, o ponto P da bissetriz dos quadrantes pares. Lembra que esse aqui é o primeiro quadrante, esse aqui é o segundo quadrante, esse aqui é o terceiro quadrante, e aqui é o quarto quadrante, certo? A bissetriz é o quê? É uma reta que divide um ângulo exatamente no meio. Mas calma aí, bissetriz dos quadrantes pares? Os quadrantes pares é isso aqui, esse e esse. Então, que divide exatamente no meio, ó. Tá? Vamos fazer aqui, ó. Pronto. Tá? A gente faz assim, ó. Ó. Tá? Mais ou menos no olho mesmo. Pronto. Essa daqui é a bissetriz, quer dizer que o ponto P está em cima dela. Qual é a característica principal do bissetor par, que também a gente chama, né? Bissetriz dos quadrantes pares, pode também ser chamado de bissetor par. Qual é a característica principal do ponto do bissetor par? O x e o y têm sinais contrários. Ó. O x aqui é negativo e o y aqui é positivo. Aqui o x é positivo e o y aqui é negativo. E em módulo é o mesmo valor. Então, por exemplo, se esse ponto aqui, vamos dizer que seja o 4. Tá? Vamos fazer o 4 aqui. Ó. Né? O valor da abscissa, 4. Então, o valor da ordenada abscissa é o ponto no x, certo? O valor da ordenada aqui vai ser o quê? Menos 4. Entendeu? Sinais contrários e de mesma intensidade, mesmo módulo. Módulo de 4, módulo de menos 4 é 4, certo? A distância aqui é igual a essa distância aqui. Né? A distância em módulo, né? A distância aqui é igual a essa distância aqui. Tá? Bom, agora vamos localizar esses pontos aqui. O ponto de coordenadas 1, 0. Então, já que eu coloquei o 4 aqui, ó, vamos fazer aqui bem certinho aqui, ó. Dividir no meio, esse aqui é 1. Ah, ficou muito bom, não, mas tá bom, vai. Então aqui vai ser o menos 1. Opa, 1 e 0. 1 e 0? Calma aí, 1 e 0. X1, Y0. Então esse ponto aqui, ó. Certo? Esse ponto aqui. Aí x menos 2, então aqui, ó. Menos 1, menos 2 e Y3. Então aqui, ó. 1, 2, 3. Então, ele tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Pum. Certo? Olha só interessante aqui. Por isso que eu disse assim, ó, que dá para fazer só pelo desenho. Repare que a distância do x desse ponto B, que é o menos 2 aqui, ó, menos 2, até o x do ponto A, que é 1, tem 3 unidades. A distância do y do ponto A aqui, que é 0, até o y do ponto B, que é 3, tem 3 unidades. Então, essa figura aqui ela é um quadrado. Se é um quadrado, a reta, ou o segmento de reta que liga esses dois pontos, né? Esse aqui é o ponto A e esse aqui é o ponto B, é o que? É a diagonal de um quadrado, certo? Bom, a diagonal do quadrado, ela é paralela a esse bissetor. Por quê? Porque o quadrado, o ângulo, não, os 4 ângulos de um quadrado fazem 90 graus, assim como os 4 ângulos, né, formados pelas retas aqui, ó, né, as retas x e y. Então, esse aqui é 90 graus. E o bissetor, ele divide, a bissetriz, né, ele divide esse ângulo de 90 graus exatamente no meio, assim como
a diagonal do quadrado divide o ângulo exatamente no meio. Ou seja, essa daqui é paralela a essa, ó. Certo? Beleza. Então ele quer saber o ponto P, que equidista de A e B, ou seja, que está a uma mesma distância de A e B. Qual é o ponto, ou melhor, quais são os pontos, ou então assim, ó, qual é o lugar geométrico, tá? Qual é o lugar geométrico de todos os pontos que estão a uma mesma distância de A e B? Esse lugar geométrico chama-se mediatriz. É uma reta perpendicular ao segmento AB, que passa exatamente bem no meio do segmento AB, ó. Perpendicular aqui, ó. Certo? É esse ponto aí. Aí você fala, mas... não, é esse ponto não. É essa reta aqui. Todos os pontos aqui, ó, estão a uma mesma distância de A e B. E o ponto P, então, é esse aqui, olha. Uma mesma distância. Essa distância daqui até aqui é igual a essa distância aqui até aqui. Aí você fala, pô, caramba, é mesmo? Mas como é que eu determino isso? Bom, aí como eu falei, você pode fazer até pelo desenho. Se essa distância aqui é 3, então esse ponto aqui está exatamente no meio do caminho. Certo? Se essa distância daqui até aqui é 3, então esse ponto está exatamente no meio do caminho aqui, ó. Então esse ponto aqui, ele tem coordenadas 3,5, né, do y aqui é 3,5, né? 3,5 é o quê? 1,5, então aqui é 1, 2, 3, né? 1,5. E esse ponto aqui tem coordenada o quê? Meio, né? Porque, ó, tá, aqui é 1, então aqui 1,5 para cá e 1,5 para cá, aqui é 1 sobre 2. Tá certo? Bom, olha só. Esse ponto aqui, ele tá aqui aqui na diagonal aqui, ó. Certo? Esse ponto aqui tá na diagonal não. Ele vai estar, ó. O meu desenho está mal feito, né? O meu desenho está mal feito, tá? Mas veja, a outra diagonal do quadrado faz 90 graus com ele aqui, ó. A outra diagonal do quadrado, é porque eu acho que deve ter feito esse ponto aqui menor. Eu acho que na verdade é aqui em cima, aqui e vai até aqui, né? Tá? Daí aí você liga daqui, ó. Ele vai, né? Aqui também ficou pequeno, então deve ser aqui, vai ligar aqui, tá? Vocês entenderam? É a diagonal do quadrado. É a diagonal do quadrado. Que tá aqui, ó. Certo? Agora pensa uma coisa aqui, ó. Tá vendo esse quadradinho aqui? Tá vendo esse quadradinho aqui? Ó, esse quadradinho não, esse triângulo que é metade desse quadrado aqui, ó, de lado 1. A distância dessa reta aqui até esse ponto aqui, ó, é a mesma distância aqui, ó. É a mesma distância aqui. Certo? Então quer dizer que esse daqui, ó, vai ser esse ponto aqui, ó. Se eu desenhar um quadrado aqui, ó, se eu desenhar um quadrado aqui, essa diagonal vai estar passando exatamente aqui, ó, né? O bissetor ou a bissetriz dos quadrantes, ele vai ser a diagonal desse quadrado aqui, ó. Então quer dizer que esse ponto aqui está exatamente no meio. E esse ponto aqui, esse quadrado aqui, é igual a esse quadrado aqui, ó. Tem lado 1, ó. Então quer dizer que as coordenadas desse ponto P vai ser o quê? Menos 1 e 1. Aqui, ó, 1. Menos 1 e 1. Então o ponto P tem coordenadas o quê? Menos 1 e 1. Que está bem aqui, ó. Tá? Porque a distância aqui, ó, esse lado aqui é um quadrado, né? É 1, 1, certo? Porque aqui tá passando na diagonal. Lembra que eu falei que esse aqui é paralelo a esse aqui? Mas aí, não quero fazer assim. Eu quero fazer pela matemática, pela álgebra, tudo bem. Então é assim, ó. Você vai fazer o seguinte. Esse segmento aqui, tá? A diagonal desse quadrado, ele tem um coeficiente angular. Qual é o coeficiente angular dessa reta aqui? É menos 1, porque faz 45 graus para lá no bissetor, então o coeficiente angular dessa reta é menos 1, tá? Então vou colocar assim, ó, coeficiente angular do AB ali, ó, tá? O AB, coeficiente angular do AB, certo? É o que? É menos 1. Então o coeficiente angular da mediatriz é o que? É mais 1, certo? Mais 1. O coeficiente angular aqui dessas duas aqui são perpendiculares uma à outra. Então, o coeficiente angular dessa é mais 1. Tá? Vou chamar isso aqui de uma reta R. Ó. Uma reta R. Que é a mediatriz do segmento AB. Que é
uma reta perpendicular ao segmento AB e que está a uma mesma distância do A e do B. Então, esse aqui, ó, certo? Essa mediatriz, eu vou fazer a interseção dessa mediatriz com a equação do bissetor. Aí você fala, mas qual que é a equação do bissetor? A equação do bissetor é y é igual a menos x. Porque o x é 4, o y vai ser menos 4. Então é só colocar o y igual a menos x. Certo? Essa é a reta aqui do bissetor, y igual a menos x. Então eu tenho que fazer a interseção dessa reta com a reta desse aqui. Mas qual que é essa reta? Bom, essa reta aqui, ela tem coeficiente angular igual a 1. Então, o coeficiente angular da reta R é igual a 1. Por quê? Porque quando eu fizer o coeficiente angular dessa daqui vezes o coeficiente angular dessa daqui, tem que dar menos 1. Se essa daqui é menos 1, essa daqui tem que ser 1, né? E também ela é paralela ao bissetor ímpar. Tá tudo ligado aqui, ó. A equação do bissetor ímpar é o que é? É y é igual a x. Porque aqui, ó, o x é igual ao y. Tá? O valor de x e y é igual. Então, o coeficiente angular dessa reta R é 1. Tá? E qual que é a equação da reta aqui que passa bem aqui no meio? Bom, eu tenho as coordenadas aqui desse ponto, certo? É a média aritmética, né? É menos meio, né? É a média aritmética do x desses dois pontos e a média aritmética do y desses dois pontos. Então, se aqui é 0 e aqui é 3, a média é 3 sobre 2. E se aqui é 1 e aqui é menos meio, a média é o quê? Menos 1 sobre 2. Eu tinha falado que era 1 sobre 2, né? Mas todo mundo viu que está do lado negativo. Então, menos meio, certo? Então, esse é o ponto. Então, a equação da reta aqui, ela é assim, ó. Se eu tiver o coeficiente angular em um ponto, eu consigo achar a equação da reta. Vai ser assim, ó. Coeficiente angular é o quê? É delta y sobre delta x. Só que delta y é o quê? É o y de um ponto menos o y de um outro ponto. Qual outro ponto? Esse ponto aqui, ó, que passa bem aqui, ó, no mediatriz. No caso, o y aqui é o quê? 3 sobre 2. E delta y vai ser y menos o x de um outro ponto, que no caso é desse aqui, né? Do mesmo ponto ali, né? Outro ponto não. O x de um outro ponto que não seja esse aqui, né? Que no caso é esse aqui, ó. Então, menos meio. Então, vai ficar mais meio, que é x menos meio. Então, mais meio. Tá? Agora, eu pego isso aqui, ó. 1 igual a y menos 3 meios, né? Sobre x mais 1 meio. Pega isso aqui e passa por lá multiplicando. Vai ficar assim, ó. X mais 1 sobre 2 é igual a y menos 3 sobre 2. Multiplico tudo por 2 para tirar essa fração aqui. Vai ficar o quê? 2x mais 1 é igual a y, 2y menos 3. Certo? Multipliquei tudo por 2 para tirar a fração. Na verdade, não precisava isso, mas tudo bem. Agora, o que eu vou fazer? Então, essa daqui é a equação, assim, né, bruta. Eu não ajeitei ela, não isolei o y, nem nada, mas é a equação bruta dessa reta R aqui, ó. Certo? Agora, nessa reta, eu vou substituir isso aqui, ó. Porque eu quero o cruzamento das duas. Então, eu vou colocar no lugar do y, vou colocar o quê? Menos x. Olha lá. Vai ficar assim, ó. 2x mais 1 é igual a 2 vezes, aí no lugar do y eu coloquei menos x, menos 3. Certo? Aí vai ficar aqui 2x. Aí aqui vai ficar menos 2x, que quando eu jogar para cá vai ficar mais 2x. Aqui vai ficar menos 3. E esse mais 1 eu jogo para cá vai ficar menos 1. Então vai ficar assim, ó. 4x é igual a menos 4. Então quer dizer que x vai ser o quê? Menos 4 sobre 4. Então x vai ser o quê? Menos 1. Tá aqui, ó. É o ponto ali, ó. Menos 1. Tá vendo? Porque eu já tinha achado aqui só no gráfico. Eu não preciso fazer tudo isso aqui. Só no gráfico eu acho ali, faz um desenho ali, ó. É quadrado que vai aparecer, é um quadrado, tem 3 aqui, isso aqui é paralelo, você identifica, vê que esse aqui é paralelo, esse aqui. Opa, peraí, isso aqui é... Então você põe aqui um quadrado igual esse aqui, ó, lado 1, ó, tá vendo? Por que eu estou usando esse quadrado? Porque ele está em cima desse e um canto está nesse aqui, ó. Então, essa distância vai ser essa distância aqui, ó. Então, pô, eu saquei que se eu fizer esse quadrado exatamente aqui, onde esse ponto aqui for esse ponto, ou esse ponto aqui for esse ponto, né? Porque daí esse ponto seria esse, a gente se liga logo. Então, coloca um quadrado aqui, ó. Pronto. Certo? Então, esse aqui é 1, ó. Quer dizer que esse ponto tem metade aqui, e esse ponto aqui tem metade desse aqui, ó. Pá, 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 pum, 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 achou, entendeu? É isso aí. Só que você jogando pela distância entre dois pontos, né?
você tem que lembrar disso aqui, ó, que a média, o ponto que passa exatamente no meio do caminho entre o A e B é o que vai cruzar esse aqui, ó. Porque o coeficiente dessa reta aqui é perpendicular ao coeficiente dessa reta, tá? É isso que é equidistante. O ponto equidistante ao A e B está na mediatriz. Como esse daqui, ó, é paralelo a esse aqui, tá? Então, tá lá, certo? Dá para ver que é 90 graus, 45, certo? Então, o x deu isso aqui. Então, colocando o x aqui, ó, né? O x é menos 1. Então, o ponto vai ser o quê? Y vai ser o quê? Menos 1. Então, y vai ser o quê? Vai ser 1. Então, o ponto P tem coordenadas x menos 1 e o y 1 pequeno. O mesmo ponto que eu já tinha achado lá graficamente. É como eu falei, você com um desenho, não precisa ser bem feito. Você veja que o meu estava ali, uma distância meio esquisita e tal, mas eu consegui identificar aqui um quadrado, ó, a distância do y desse é 3, a distância do x desse é 3. Então isso aqui é uma figura, um quadrado, tá? O bissetor está aqui, esse ponto aqui, ó, estão paralelo, né? Porque é um quadrado. Aí, pô, você já saca tudo e você faz o desenho ali e acha, entendeu? Mas matematicamente é isso aqui, ó, tá? Matematicamente é isso aqui. Matematicamente, tudo é matematicamente, né? Só que aqui é geometria e aqui você usa o desenho para fazer a equação da reta e cruzamento de duas retas. Uma do bissetor, que você tem que saber que é y igual a menos x, bissetor par, bissetor ímpar é y igual a x, mas o bissetor par é y igual a menos x. E a mediatriz do ponto A e B. Mediatriz do ponto A e B, tá? É a reta que é perpendicular ao segmento AB, ou seja, tem um coeficiente angular perpendicular, tá? O coeficiente angular perpendicular é esse aqui, ó. Se duas retas são perpendiculares, o coeficiente angular da reta R vezes o coeficiente angular da reta S, né? Supondo R perpendicular a S, vai dar o quê? Menos 1, tá? Ou seja, o coeficiente angular de um é o inverso do oposto do outro. O inverso e o oposto. O oposto do menos 1 é 1, e o inverso de 1 é 1 mesmo. Tá? Então, por isso que é isso aqui, ó. Esse vezes esse dá menos 1. Certo? Bom, se você ficou com alguma dúvida, posta aqui nos comentários do vídeo. Eu terei o prazer de explicar melhor, fazer outra explicação, tá? Pergunta, tenho outros vídeos indicados, dá uma olhada na playlist que vai aparecer bem aqui, ó. Tá bom? Vai aparecer uma playlist bem aqui. Certo? É isso aí, curta o vídeo, compartilhe, pergunte, vamos que vamos e até a próxima.